Remover o boleto do Pixel. Você deve remover o boleto do Pixel? Talvez essa seja a sua dúvida e talvez você sequer saiba do que se trata isso. Nessa aula aqui eu vou trazer mais clareza para você a respeito desse assunto extremamente importante. Antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Felipe Cardoso. Eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo aqui, isso é muito importante para que esse vídeo ele seja levado a mais pessoas que também têm essas dúvidas. E também gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativando as notificações para você ser alertado todas as vezes que um vídeo como esse aqui for publicado aqui no canal, ok? E antes da gente começar a aula, deixa eu falar para você sobre o Rocket Ads, que é o meu treinamento completo de Facebook Ads, que vai ensinar você a vender todos os dias no Facebook e no Instagram. Então, se você quiser saber mais sobre o Rocket Ads, na descrição desse vídeo aqui tem o link, clica que lá na página tem todas as informações. Agora que eu já fiz todas as apresentações, roda a vinheta. Muito bem, remover o boleto do Pixel. Tem muita gente que faz isso. Eu vou mostrar aqui como que isso é possível e por que muita gente faz isso. Então, essa aula aqui é uma aula onde eu vou mostrar para você algumas coisas importantes, extremamente importantes, sobre remover o boleto do Pixel, né? Antes de eu falar sobre a remoção do boleto do Pixel, é importante eu falar para você o que é o Pixel, porque talvez você não saiba o que é o Pixel. A primeira coisa é que aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre o Pixel. Tá aparecendo aqui um cardzinho e também na descrição desse vídeo tem um link, então você pode clicar e assistir esse vídeo onde eu falo tudo sobre o Pixel e eu mostro na prática a instalação do Pixel. Então, se você não sabe o que é o Pixel e quer aprender na prática, assiste esse vídeo que ele vai ser muito importante para você. E de forma resumida, eu posso dizer que o Pixel ele é um código que você instala no seu site. A partir do momento que você instala esse Pixel no seu site, esse código no seu site, você tem a capacidade de rastrear o comportamento dos usuários no seu site, trazendo para o gerenciador de anúncios todas as ativações dos comportamentos do que as pessoas fazem no seu site, se elas compram, se elas iniciam a compra. Através desse processo de instalação de um código no seu site, do Pixel no seu site, você tem a capacidade de fazer anúncios de remarketing, então você não vai conseguir reimpactar pessoas com anúncios que já acessaram o seu site se você não tiver o Pixel instalado no seu site. Além disso, o Pixel também ele serve para você trabalhar otimizações para poder vender mais ou então para captar mais leads, se essa for a sua estratégia, porque uma vez que você consegue trazer para o gerenciador de anúncios toda a inteligência do comportamento das pessoas no seu site, o Facebook ele tem a capacidade de buscar pessoas iguais e passar a veicular os seus anúncios para pessoas iguais. Então o Pixel ele serve para você gerar relatórios, para você saber de quais anúncios os usuários estão comprando, qual é o custo por anúncio, custo por lead e diversas outras métricas que só são possíveis se você tiver o Pixel instalado no seu site. Então, instalar o Pixel no seu site é imprescindível. Bom, você já sabe o que é o Pixel, então agora eu tenho que dizer para você o que é remover o boleto do Pixel. Felipe, como assim remover o boleto do Pixel? Não estou entendendo. Fica tranquilo. Entenda o seguinte, como você instala o Pixel no seu site, o Facebook ele vai ter a capacidade de rastrear as ativações. A gente chama isso de ativação. Então, todo comportamento que o usuário ele vai executando no seu site, ele pode gerar uma ativação para o Facebook. Por exemplo, se o usuário ele iniciar uma compra, pode gerar uma ativação se o Pixel está corretamente configurado, com os eventos configurados corretamente. Nessa aula que eu indiquei para você anteriormente, eu falo sobre tudo isso. Se o usuário ele coloca um produto no carrinho, se for um e-commerce, por exemplo, isso gera uma ativação. Se o usuário compra, isso gera uma ativação, né? Se o usuário ele deixa o e-mail dele para poder fazer o download de um e-book, você está gerando um lead. Se você configurar uma conversão personalizada, que só pode ser configurada quando você tem um Pixel instalado no site, isso gera uma ativação. Muita gente também chama essa ativação de log. Na verdade, é você levar para o Facebook todo o comportamento, a execução desses comportamentos do usuário no site. E, obviamente, uma dessas ativações é quando o usuário ele faz uma compra, né? Que é o purchase, que é um evento padrão que você cria depois de instalar o Pixel no seu site, né? Então, imagine o seguinte, quando você coloca o Pixel no site e o usuário faz uma compra, você tem a capacidade de dizer para o Facebook se o usuário ele fez uma compra de determinado valor, né? Se ele fez determinada forma de pagamento. Se você usa, por exemplo, a Hotmart, você consegue fazer essa configuração
facilmente quando você vai fazer a configuração do Pixel na Hotmart. Por quê? Usando uma plataforma como a Hotmart, Edusa, Monetize e whatever, você tem o Pixel instalado no seu site e você também tem que configurar esse Pixel na plataforma. Por quê? Porque o usuário ele acessa seu site tem o Pixel. Mas se ele clica em comprar, aí ele já vai para o checkout dessas plataformas. Então você também tem que pegar o Pixel e colocar no checkout para que o Facebook continue conseguindo rastrear esses comportamentos, essas execuções, essas ativações, ok? Então você faz isso através do ID do Pixel, porque o Pixel ele tem um código, né, uma numeração, e você, na maioria dessas plataformas, você só pega esse código e configura lá no serviço, na ferramenta, e rapidamente o Pixel ele vai ser inserido também no checkout. E dessa forma o Facebook ele consegue saber quando uma pessoa compra através desse checkout terceiro, né? E quando você faz isso, por exemplo, na Hotmart, você tem a capacidade de remover essa opção do Pixel, ou seja, você pode configurar para que o Facebook ele não colete uma conversão, uma compra, quando for por boleto. Dessa forma, o Pixel ele só vai receber a ativação quando alguém fizer uma compra por cartão de crédito. Então, isso é remover o boleto do Pixel. É você tirar essa ativação quando uma compra ela for proveniente de boleto. Já vou falar mais sobre isso, mas tecnicamente isso que é remover o boleto do Pixel, ok? Além disso, você, por exemplo, na Hotmart, não só o boleto você pode remover dessa ativação, como você também pode configurar uma regra para que o Facebook ele só colete ativações, só colete esses logs de conversão, de compra, quando o valor é um valor específico ou acima de um valor específico. Também vai fazer mais sentido para você por que as pessoas fazem isso, ok? E aí muita gente tem essa dúvida, por que as pessoas removem o boleto do Pixel? Para poder falar sobre isso é importante a gente voltar um pouquinho e acessar aí basicamente na nossa memória a base do Pixel, né? Eu já falei o que é o Pixel, mas a base do Pixel é que ele trabalha em cima do comportamento, né? Então, quando você instala o Pixel no seu site, você está trabalhando com a inteligência do Facebook. Porque uma vez que as pessoas começam a converter no seu site, comprar, iniciar a compra, deixar o e-mail e whatever, o Pixel ele vai coletando dados sobre essas pessoas, o comportamento dessas pessoas, melhor dizendo, e como o Facebook ele sabe de todo mundo, ele conhece todo mundo, ele sabe tudo da sua vida, o Facebook assim vai ter a capacidade de começar a analisar o perfil dessas pessoas que estão convertendo. Por exemplo, as pessoas que estão comprando. O Facebook ele vai ter a capacidade de analisar o perfil dessas pessoas. E quando ele gera um volume de 50 conversões em 7 dias, ou 50 conversões desde a última edição significativa, eu falo isso sobre na aula de fase de aprendizado, inclusive está aparecendo um card aqui, tem um link na descrição dessa aula que é importante você assistir. Quando o Facebook ele aprende sobre esses resultados, ele tem uma capacidade maior de veicular os anúncios para pessoas iguais àquelas que estão convertendo. Então, basicamente, quando você gera uma compra, o Pixel está trazendo esse comportamento, essa ativação, para poder trabalhar a inteligência e conseguir veicular anúncios para pessoas semelhantes. Então, basicamente, toda compra ela gera uma inteligência para o Pixel. Toda compra ela gera um log para o Pixel. Toda compra ela gera uma ativação desse Pixel. E o que acontece é que muita gente não gosta de boletos, né? Os anunciantes, os produtores, eles não gostam de receber pedidos por boleto. Por quê? Porque existe uma taxa de conversão de boleto. Por exemplo, a cada 10 boletos apenas 5 pessoas pagam ou 4 pessoas pagam. Então existe uma máxima que quando você remove essas compras do Pixel vindas de boleto, você leva para o Facebook uma inteligência em cima somente de compradores de cartão de crédito. É como se você estivesse falando assim para o Facebook, ó, Facebook, eu não vou mandar para você nenhuma compra, nenhuma ativação de boleto e eu quero que você só analise as compras por cartão de crédito para que você possa buscar pessoas similares a essas. Então, entende-se que uma vez que você gera para o Facebook a inteligência em cima de compra somente por cartão de crédito, o Facebook também vai ter a capacidade de exibir os seus anúncios para pessoas que só compram por cartão de crédito. Então, por isso que as pessoas removem o boleto do Pixel,
para poder fazer com que o Facebook ele tenha a capacidade de gerar uma inteligência somente em cima dos conversores, dos compradores por cartão de crédito. Mas por que as pessoas acreditam que pedidos por boleto é ruim? Então é importante a gente tocar nessa ferida aqui também. E aí, dentro de todo esse contexto aqui, eu vou dar algumas das minhas opiniões a respeito disso. O seguinte, o boleto ele também é um pagamento. Então, se a pessoa faz um pagamento do boleto, esse valor ele vai cair para você ali de boa, né? Assim como uma pessoa de cartão de crédito, pagando por cartão de crédito, você também vai receber. A diferença é que o cartão de crédito ele é imediato, né? E o boleto, o cara tem que imprimir o boleto, né? Ou então salvar, fazer o pagamento, aí tem todo esse processo moroso e isso é um dos motivos pelos quais existe essa taxa de conversão e essa taxa de conversão dificilmente você vai conseguir bater aí os 100%. Então, dificilmente você vai conseguir gerar esses 10, os usuários vão gerar esses 10 boletos, né, os compradores, e todos eles vão pagar. É muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Principalmente em lançamento, a taxa de conversão do boleto ela tende a ser maior por conta da escassez e tudo mais. Quem trabalha no perpétuo é um pouco mais difícil. Só que muita gente corre do boleto por conta disso. Só que você tem que entender que existem diversas especificidades, diversos pontos que devem ser colocados dentro do contexto do negócio para você poder fazer a avaliação do boleto. Mas as pessoas correm do boleto porque elas têm aquele pensamento de que o boleto é ruim, elas preferem cartão de crédito. Mas aí eu faço um questionamento para você. Quando você decide, se é que você já fez isso, decidiu remover o boleto do Pixel, essa ativação de compra por boleto do Pixel, você chegou a fazer uma análise no relatório para ver a porcentagem de pessoas que tentam comprar por outras formas de pagamento e não conseguem? Talvez você não tenha feito essa análise e é importante fazer essa análise. Por quê? Porque quando você analisa, por exemplo, que 10 pessoas tentaram comprar por cartão de crédito e só 4 pessoas conseguiram comprar, quando você cruza isso com o boleto, talvez você tenha esse mesmo parâmetro também com o boleto, você tem esses mesmos dados, ou seja, a cada 10 pessoas, 4 pessoas compram. Então, se esse report ele está igual, por que você remove o boleto? Porque também tem gente tentando comprar por cartão de crédito e não está conseguindo, assim como o boleto. Então eu acho que quando você vai pensar em remover o boleto do seu Pixel, e eu não julgo quem faz isso, eu não gosto, eu vou explicar por quê, mas eu não julgo, você tem que analisar também os outros compradores de outras formas de pagamento para ver como que está balanceado isso. Porque às vezes você está tirando simplesmente o boleto, mas você tem outras formas de pagamento que também os usuários não estão conseguindo comprar por algum motivo, sem crédito no cartão, entre diversas outras possibilidades, por exemplo, o Pix, então, às vezes as pessoas tentam por Pix e não conseguem, e diversas outras formas de pagamento que você pode disponibilizar de acordo com a plataforma que você usa. Então você tem que fazer essa análise para poder ter uma visão mais assertiva sobre esses compradores e a tentativa de compra, ok? Quais os riscos de remover o boleto do Pixel? Bom, eu vou falar alguns riscos aqui de você remover o boleto do Pixel. O primeiro deles é o volume de conversão baixo. E aí está o motivo pelo qual eu não gosto de remover o boleto do Pixel. Um dos motivos. Como existe a fase de aprendizado, e como eu disse, tem uma aula sobre fase de aprendizado e o link está na descrição aqui, você tem um tempo onde o Facebook ele vai aprender sobre aquelas compras e ele precisa de um volume de 50 conversões em 7 dias para fazer com que aquele conjunto ele fique ativo. Antes disso, ele fica em aprendizagem, né? Então você tem que gerar essas conversões para o Facebook ele aprender. Por que você precisa de 50 conversões? Porque é um dado estatístico, né? Então o Facebook ele precisa de 50 conversões em 7 dias para conseguir aprender sobre os usuários que estão convertendo e fazer com que os anúncios eles apareçam para pessoas iguais. Quando a gente analisa o contexto da fase de aprendizado, se você tira o boleto do Pixel, você reduz o volume de conversão. Então eu posso dizer o seguinte, se você tiver a garantia de que você vai gerar essas 50 conversões para o Facebook aprender, mesmo que você remova o boleto do Pixel, eu até acho que faz sentido. Aí beleza. Mas não faz muito sentido você remover o boleto do Pixel,
Se você já não está conseguindo fazer com que o Facebook aprenda, ou seja, não está conseguindo gerar um volume de conversão necessário para o Facebook aprender, quando você tira o boleto, aí esse volume ele cai mais ainda. Então aí que o Facebook ele não vai aprender. Então você pode ter muitas dificuldades em conseguir sair da fase, você tem muitas dificuldades para o Facebook ele aprender sobre esses conversores, porque você reduz a quantidade de conversões. Porque imagina, em um mês você vai ter lá, sei lá, 30 compras. Dessas 30 compras, a metade disso pode ser boleto, ou 10 compras podem ser por boleto. Se você remove, a gente já está falando de 20 compras. Vamos aumentar. Vamos colocar em 7 dias e você antes gerava 50 compras. O necessário para o Facebook ele aprender. E aí você tira boleto, aí de repente passa a gerar só 30 compras em 7 dias. O Facebook ele não vai conseguir aprender por completo. Ele ainda consegue aprender com 30 conversões. Depois dele concluir a fase de aprendizado, ele continua aprendendo. Então a questão é que se você for remover o boleto do Pixel, você tem que ter essa certeza de que você vai conseguir gerar esse volume de conversões, que é o volume necessário para você mesmo depois da aprendizagem, ok? Mesmo depois do conjunto ele sair da fase. Então você tem que olhar para o volume de conversões para tomar essa decisão, porque senão isso vai ser ruim para a sua estratégia. Outra coisa importante é não considerar os nichos. Veja bem, se você é afiliado de um produto que é um produto com um ticket baixo, um produto muito popular, de repente um produto para classe C e D, né? Você tem que entender que esse grupo, ele é um grupo que ele tem uma certa dificuldade para ter crédito, para ter cartão de crédito, né? Então eles acabam preferindo também pagar por boleto. Outra coisa também é que às vezes você está num nicho específico onde o nicho é a empresa, né? Por exemplo, um produto específico para B2C, né? B2B. E aí, nesse caso, se você tem um produto para B2B, caramba, então você tem que entender que as empresas elas tendem a optar por pagamento por boleto, né? Então, geralmente quem faz esse processo é o financeiro, alguém manda para o financeiro, eu quero comprar esse infoproduto aqui, e geralmente o financeiro ele faz o pagamento por boleto. Então, você tem que também entender que o nicho ele pode direcionar a predileção pela forma de pagamento. E outra coisa também é que muita gente que também é produtor prefere pagar por boleto para não diminuir o limite de crédito, porque às vezes já anuncia. Então essas pessoas elas já podem utilizar o cartão só para poder anunciar e elas não querem diminuir o limite de o crédito ali do mês exatamente por conta da possibilidade de pagar boleto. Então elas preferem pagar o boleto e continuar utilizando o cartão de crédito para anunciar. Então isso não necessariamente vai mostrar para você que você deva remover o boleto, porque esses nichos, eles são nichos importantes. Tem alunos meus que são afiliados de produtos populares e muitos reclamam que só é por boleto, mas porque faz parte do nicho, faz parte da predileção dessas pessoas e até a disponibilidade que essas pessoas têm de pagar por boleto e não de pagar por cartão de crédito, porque às vezes elas têm dificuldade de ter crédito, ok? Então você tem que levar em consideração isso. E também a questão do valor do produto. Então, assim, produtos com tickets muito baixos e cruzando isso com a questão do produto ser um produto para um nicho de classe C e D de repente, ele vai fazer com que a predileção pelo boleto ela seja maior. Então você tem que levar isso em consideração também, ok? Outra coisa importante é o seguinte, onde que os públicos ajudam a melhorar este cenário? Então assim, se você tiver em dúvida se você deve remover o boleto do Pixel ou não, eu sempre digo o seguinte, olhe para os públicos. Por quê? Porque imagina que você tenha, por exemplo, acesso a relatórios de compradores no seu site, né? Seja no seu e-commerce, no seu CRM, no seu ERP, na própria Hotmart, na Eduz, na Monetize, você tem como extrair relatórios desses compradores. Você pode, por exemplo, extrair relatório de pessoas que pagaram por cartão de crédito e criar um público personalizado dessa lista. E depois criar um público de lookalike dessa lista. Inclusive, está aparecendo um card aqui de uma aula de lookalike aqui no YouTube, no meu canal. Se você quiser assistir, acessa aqui o card, ou então vai na descrição que também tem um link. O lookalike é um público semelhante. Então você tem uma base ali de e-mails, você sobe para o Facebook, subindo para o Facebook você consegue criar uma base maior de público com base naqueles e-mails, naquela lista. Então, você tem, por exemplo, uma base de compradores de cartão, e aí você pode até customizar
colocar as pessoas que pagarem uma vez no cartão, em 2 vezes no máximo. Então o Facebook ele tende a analisar isso como um comportamento e trazer pessoas similares. E não necessariamente você então precisa remover o boleto do Pixel, né? Você pode, por exemplo, criar um público de lookalike dos compradores por cartão de crédito. E aí vem aquele momento que eu vou tocar na ferida ali. Eu penso o seguinte, tem muita gente que não tem um processo de trabalho de back-office em recuperação de boleto. E é muito importante você trabalhar a recuperação de boleto. Então, se a pessoa ela faz uma compra por boleto, por mais que ela não tenha feito o pagamento daquele boleto ali, cara, ela está muito próxima de comprar de você. Então, se você tiver uma ação ou algumas ações, você vai conseguir melhorar a sua taxa de conversão. Então, é muito importante que você tenha um processo para poder trabalhar a recuperação desses boletos. E existem diversas formas de você fazer isso. Por exemplo, o WhatsApp. Tem muita gente que não coloca o campo de telefone no checkout, seja na Hotmart, na Eduz, na Monetize, em qualquer outra plataforma. E é importante você fazer isso, mesmo que seja depois que o usuário conclua a compra. Por quê? Porque ele colocando o telefone ali, você vai conseguir se comunicar com ele pelo WhatsApp e as conversões pelo WhatsApp elas são maiores. Então você pode se antecipar ao vencimento do boleto e já falar para a pessoa, olha, eu vi que você fez o pagamento aqui do boleto, segue aqui o boleto também para sua conveniência. Isso tende a aumentar a taxa de conversão do boleto. Quando você aumenta a taxa de conversão do boleto cada vez mais, o boleto ele deixa de ser um problema para você. Outra coisa também é você trabalhar um recurso chamado List Boys. Aqui já é um recurso da Hotmart. Esse recurso de List Boys funciona o seguinte, você integra isso com a ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, eu integro com a ConvertKit e você consegue programar automaticamente o envio de alguns e-mails para lembrar o usuário sobre aquele boleto. Olha, o boleto vai vencer daqui a 2 dias, daqui a 1 dia, né? E vai vencer hoje, ou já venceu, o que houve? Vamos conversar no WhatsApp, você coloca ali o link do WhatsApp. Então você já tem um processo automático de tratamento desses casos que vem desde antes do boleto vencer, como depois do boleto vencer, né? E aí isso funciona bastante, né? Porque você consegue se comunicar com esse usuário, de repente, até o vencimento do boleto, falar das vantagens do produto, né? Das condições, da importância dele pagar o boleto e tudo mais. Então, fazer esse trabalho vai ajudar você a aumentar a sua taxa de conversão de pagamento do boleto, ok? E outro recurso bacana que eu testei e que eu gostei muito é a Boletize. A Boletize ela funciona da seguinte forma, você integra essas ferramentas, né, Hotmart, Eduz e whatever, você integra essas ferramentas e dessa forma você consegue enviar mensagens no WhatsApp dessas pessoas e o bacana é que as mensagens elas vão com parâmetros dinâmicos. Então você consegue já na mensagem puxar o nome da pessoa, o nome do produto, o link do boleto, você consegue cadastrar várias mensagens específicas e quando você vai mandar essa mensagem é só você escolher qual mensagem você quer. Por exemplo, lembrete de boleto vencendo amanhã, lembrete de boleto vencendo hoje, lembrete de boleto vencido e whatever. E aí você já manda para a pessoa, inclusive com o link de pagamento do boleto. Então a Boletize ela ajuda muito você a diminuir a taxa, ou melhor, ajuda você a aumentar a taxa de conversão do boleto, quase não sai. E é uma ferramenta que eu gostei bastante, inclusive eu não sei como é que a Hotmart, por exemplo, não tem uma ferramenta dessa, pelo menos no momento da gravação desse vídeo aqui, ok? E isso é muito importante, intensificar as ações com foco em melhorar as conversões vai ajudar você a fazer com que um boleto que antes era um medo, era um receio e era um problema, se torne algo bom para o seu negócio, porque o boleto, uma vez que ele é pago, ele é um dinheiro que cai para você. Então você tem que olhar para o boleto também sem medo, trabalhar para aumentar as conversões, antes de você decidir, por exemplo, remover o boleto do Pixel com essa ideia de trazer mais inteligência para o Facebook Ads. Em suma, tem muita gente que faz esse processo e eu não julgo, eu acho que as pessoas elas estando certas desse procedimento, ok. Você tem que se calçar muito bem antes de fazer isso, você tem que testar muito bem todo o processo de conversão do seu negócio para ver se faz sentido você remover o boleto do Pixel, assim como muita gente também configura ali uma regra de valor. Eu acho que você tem que tomar cuidado. Tem muita gente que oferece desconto, por exemplo, né? E aí quando eles colocam uma regra de valor, você só traz para o Pixel uma compra específica em cima de um valor específico, com a ideia de que o Facebook ele vai ter uma inteligência em cima dos melhores compradores que estão pagando um valor específico. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem está começando agora, porque você pode exatamente tirar o volume necessário das conversões que vão fazer com que o Facebook ele consiga aprender. Então, depois de um tempo, quando você já dominar muito bem
tudo isso que envolve criação de anúncio, rastreamento de compra, otimizações, inteligência e tudo mais, aí você vai estar muito mais seguro para poder fazer essas experiências, né? Principalmente se você tiver uma garantia de que você vai conseguir gerar um volume necessário para o Facebook aprender bem. Lembre-se que mesmo depois dele sair da fase, ou seja, ele conseguir as conversões necessárias para o Facebook aprender, o Facebook continua aprendendo e você não pode esquecer disso, porque qualquer alteração que você possa fazer no Pixel, ele pode fazer com que a performance das suas campanhas caia drasticamente. Então tome muito cuidado quando você opta por remover o boleto do Pixel, ok? Bom, então é isso. Você viu que nessa aula aqui trouxe diversas reflexões para que você possa fazer quando você for criar as suas estratégias, quando você for configurar o seu Pixel. É importante você fazer essas reflexões, estar bem seguro se você for fazer a remoção do Pixel, do boleto do seu Pixel. E eu gostaria de novamente pedir para você curtir esse vídeo aqui, compartilhar com alguém que você queira levar também esse conhecimento. E se você quiser aprender Facebook Ads, não deixa de clicar no link na descrição e conhecer o Rocket Ads, que é meu treinamento de Facebook Ads, que vai ensinar você a vender todos os dias no Facebook e no Instagram. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações. Te espero no próximo vídeo. Até lá!